retomando. Eu coloquei aqui embaixo, no pé dessa seção, o verso inglês, que tá vendo? Os pés, em negrito, a sílaba forte, sem negrito, a sílaba fraca, os pés divididos por barras. Então você vê claramente o sobe e desce. The hand that signed the paper fell the city. Ok? Aqui é uma coisa que é importante ressaltar, é o seguinte. O sistema silábico do português é baseado mais na grafia do que na fala. O do inglês é inteiramente baseado na fala. Então, por exemplo, você vê uma palavra como feld, com 2 L's, sua tentação não é separar esses 2 L's, não. Com certeza. Não é? Pois é, mas no inglês é só a fala que conta. Então, se você pronuncia feld num conjunto de voz, num único modo de fala, então, sem variar, sem cortar, num único golpe de voz, achei a palavra, então é junto, ok? A vasta maioria das palavras do inglês são monossílabas. Embora, às vezes, você tenha uma palavra de 10 letras que é monossílaba. Nossa. Por exemplo, uma palavra que tem um tanto de letra e é monossílaba. Through. Deixa eu escrever para você. Então, ela é T-H-R-O-U-G-H. Você pronuncia isso through. 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 Ok? E o que significa? Através. Mas então eu tenho uma pergunta. Sim. Então isso quer dizer que eu só vou conseguir separar em sílaba quando eu souber pronunciar a palavra. Isso. É uma regra 100% sonora. 100%. Então é mais difícil, né? É mais difícil, é bem mais difícil. Mas normalmente você não precisa separar em sílaba. Ok. Então ficou claro para você essa questão do verso inglês? Ficou. Ficou? Então vamos finalmente para o poema. Aí como que a gente faz? Eu vou ler o poema inteiro. Eu quero que você preste bem atenção na minha pronúncia, na minha entonação. Depois nós vamos verso por verso, você lendo, você vai ler o verso e a gente vai conversar a respeito dele, ok? Então vamos lá. The Hand That Signed the Paper by Dylan Thomas. The hand that signed the paper fell the city. 5 sovereign fingers tax the breath, double the globe of dead and halve the country. These 5 kings did a king to death. The mighty hand leads to a sloping shoulder. The finger joints are cramped with chalk. A goosey squeal has put an end to murder that put an end to talk. The hand that signed the treaty bred a fever, and famine grew, and locusts came. Great is the hand that holds dominion over man by a scribbled name. The 5 kings count the dead, but do not soften the crusted wound nor pat the brow. A hand rules pity as a hand rules heaven. Hands have no tears to flow. Então vamos lá. Por favor, lê pra gente o primeiro verso. The hand that signed the paper felt. Não encosta a língua entre os dentes, nos dentes para pronunciar o L. Você tem sua língua, sua boca tende pro L, mas não encosta nos seus dentes. Senão você fica com a sotaque de indiano. Indiano que fala fel. Entendeu? Você tem que falar fel. Sua língua tende para encostar, mas não encosta. Fel. Aí você vai direto para o D. Feld. Ótimo. The hand that signed the paper fell the city. Isso, sua pronúncia é muito boa. Então, eu quero ressaltar alguns aspectos de pronúncia nesse verso. Primeiro, o hand, esse A aí, ele não te parece que tem um A em inglês que é pronunciado como E? Então, o que acontece? Esse A não é um E.
tá? Para nós brasileiros parece um E, porque não tem no português o que é o som que é em inglês. Mas para os nativos é completamente diferente. O que é esse som, então? O E normal, que a gente acha que é o E aberto, é assim, é. O E, este E que aparece aqui, quando sempre que é esse A do inglês que você acha que é um E, é esse E. Esse E é bem mais aberto. É. Você abre a boca para pronunciar um A e pronuncia um E. Então, o símbolo fonético dele é um A, E ligados. Ok? O mais parecido com isso que tem é o som das ovelhas. Mé. É isso. E é muito importante você fazer isso corretamente, porque tem palavras que causam confusão. Por exemplo, bad, mal, bed, cama. Os brasileiros tendem a pronunciar isso igualzinho. Você não acha que é a mesma coisa? Mas não é. Entendeu? Entendi. Então vamos lá. Hand. Hand. Aí tem o detalhe também do N, que aparece aqui no hand, vai aparecer no sign também. O N do inglês, o N do português é nasal. Nós o pronunciamos com o nariz. O N do inglês é dental. Você vai com a língua entre os dentes. Como você faz, é o mesmo movimento com que você pronuncia o D. Então, sign. 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 Ótimo. Então, o N é sempre assim. Ok? Ok. O que mais? Outro detalhe é o seguinte. Você vê que aparece aí neste verso 2 EDs. Signed e filled. O ED, eu coloquei para você em detalhe lá na apostila, uma explicação em detalhe. Agora eu vou te falar aqui o principal. O ED é o passado dos verbos regulares em inglês. A forma de passado mais simples que tem, ela é em ED. O que significa os verbos regulares? Significa que tem vários verbos que não são assim, que são irregulares. Mas a maioria dos verbos é assim. Você acrescenta um ED ao final do verbo e isso é o passado. Entendeu? Entendi. E esse ED, ele tem 3 padrões de pronúncia diferentes. Eu não vou te falar todos agora para não sobrecarregar a sua cabeça. À medida que for aparecendo, nós vamos vendo. Mas você vê que tanto no signed quanto no filled é como se o E não existisse. É um D direto. Tá. Signed, filled. Sign. Felt. Ok? No da e no that, esse isto não é um D. Você coloca a língua entre os dentes e faz o som da abelha. Então, da. Za. Ótimo. Da. That. That. Ótimo. O da é o artigo definido do inglês. O que é artigo definido? O, a, os, as. Ok? E ele é sempre invariável. Então, no português ele varia de acordo com gênero e número. O menino, a menina, os meninos, as meninas. Certo? No inglês é sempre da. Ele não muda. Ele é invariável. Ok? Ok. Vamos para o verso seguinte, por favor. Alguma dúvida nesse verso? Não. A tradução está aí ao lado, né? A mão que assinou o papel destruiu uma cidade. O fell, como verbo, que aí está traduzido como destruir, presta atenção, porque fell pode ser o passado de fall, cair. Tá? Então, se você ver a palavra fell, F-E-L-L, isso pode ser tanto o passado de fall, quanto um verbo no presente significando destruir. Ok? Tá claro? Tá. Então, esse verbo que você falou é irregular? O fall é irregular. Que o Isso. passado dele é Fell, exatamente. Tá. Ok? Ok. Próximo verso, por favor. 5, foreign, Sovereign. sovereign, Você vai direto do V para ring. Sovereign. Lembra daquele N nos dentes. Sovereign.
Sovereign. Ótimo. 5 sovereign fingers Pode seguir, eu te falo no final. taxed the bread. Então, primeiro, no 5, tenta não colocar vogal depois. Nós brasileiros tendemos a sair enfiando vogal no inglês, tá? Mas as palavras quase sempre acabam numa consoante. E você tem que encerrar a palavra ali. Então, como que você pronunciou? 5. Você colocou um ezinho, mas a palavra acaba no 5. 5. Ótimo. Sovereign fingers. Tem aí mais do que um som de G, de G, tem aquele som de NH do português. Nha. Tá? Tem um Gzinho bem de leve. Mas é principalmente esse NH, esse som aí nasal. Nha. Fingers. Repete, por favor. Fingers. Ótimo. Esta palavra seguinte, você vê o ED de novo, também é passado. E agora ele vai ser pronunciado de uma outra maneira. Qual maneira? T. Ele vai ser pronunciado como um T. Por quê? Porque a palavra está finalizando antes dele em um som de X. Um som sem voz. Portanto, né, a diferença entre o T e o D é só a voz. A articulação é a mesma, é tudo igual, mas o T não tem voz, o D tem. No inglês, a regra da pronúncia é o que for mais fácil. E é muito mais fácil você pronunciar uma coisa sem voz depois de uma sem voz do que você está na sem voz, você mete uma voz lá. Então, quando a palavra termina em alguma coisa sem voz, o passado vai ser sem voz também, vai tender a ser T. Então, como que fica esta palavra? Text é aquele E aberto, T. Text. Repete, por favor. Text. Excelente. The breath. Aí é um E aberto. Breath. Breath. Isso. Esse T final do breath é igual ao outro do da, só que sem a voz. A diferença deles é a presença ou não de voz. Mas você coloca a língua entre os dentes para pronunciar os dois. Ok? Text. Oh, perdão. Breath. 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 Aí, deixa eu fazer para você, me empresta seu lápis, por favor. Como que essas coisas são representadas no alfabeto fonético internacional? Porque quando você vai olhar as palavras em inglês no dicionário, mesmo que você tenha a pronúncia para você, né? Hoje você tem muitos aplicativos, dicionário, depois até eu vou te passar um ótimo, que você tem a pronúncia da palavra. Só que é importante você olhar o alfabeto fonético internacional, porque nosso ouvido nos engana. Tá? Então, esses dois T's, o símbolo deles é o seguinte: esse sem voz é um zero com traço no meio, uma bola com traço no meio. E esse com voz, ele é uma bolinha que puxa aqui um tracinho. Tá? Depois, em algumas aulas mais para frente, nós vamos ver direitinho os símbolos do alfabeto fonético internacional. Então, não precisa preocupar com isso agora não. Ok? Breath. Isso é o substantivo, respiração, certo? Se você colocar um E aqui na frente, a pronúncia vai mudar para breathe. Breathe. Isso, então você coloca um E mais alongadinho, mais próximo do I, e esse T surdo, sem voz, passa a ser um T com voz. Isso significa respirar, é o verbo. Breathe. Ok? Próximo verso, por favor. Doubled. Double the globe of dead and halved a country. Dois detalhes aí que me chamam mais atenção. Primeiro, esta palavra você a pronuncia halved.